Imagine que hoje é o dia da prova e você tem que dissertar em 30 linhas sobre a Lei da Improbidade Administrativa, uma lei de 1992 e que você nunca viu e nunca leu o texto dessa lei. O que você faz? Chora, entrega em branco ou arrisca pelo menos a dizer o que é um ato de improbidade administrativa? Ou não iria até muito longe, o que é um ato ímprobo? Eu começaria por aí, pela definição, pelo menos para ganhar alguns pontinhos com a professora. Mas olha só, essa legislação, que já conta com 33 anos de vigência e que foi alterada em 2021, ela foi criada para ser um instrumento do Estado na luta contra a corrupção, a má gestão pública e também contra a violação dos princípios que estão lá na Constituição e que falam que são princípios que devem ser observados por todos aqueles que atuam perante e também na administração pública. E aí nós falamos do princípio da publicidade, transparência, princípio da moralidade, princípio da eficiência e tantos outros princípios que devem ser observados na condução da coisa pública. Então, um ato ímprobo é aquele ato eivado de várias coisas ruins e perversas. É um ato desonesto, é um ato de corrupção, é um ato que é contrário a esses princípios, é um ato imoral. E que veja, o Ministério Público, mas não só ele, como também todos os entes da federação que sofreram algum prejuízo pelo ato de improbidade administrativa, podem propor ações no judiciário para ver punidas essas pessoas, esses agentes públicos que cometeram esses atos ilícitos e obter um ressarcimento daquele prejuízo que lhe foi causado. Então, há 3 tipos de atos de improbidade administrativa previstos na lei e há algumas sanções também que são previstas em decorrência desses atos de improbidade listados na legislação. Vamos começar pelos tipos de atos de improbidade administrativa, que são 3. Os atos que acabam alcançando e que importam um enriquecimento ilícito por parte do agente público. Então, são aquelas condutas listadas na lei que vão trazer, de uma certa forma, uma vantagem indevida econômica para o agente que agiu daquela determinada forma. Então, esse enriquecimento ilícito, incompatível muitas vezes com a remuneração do agente, é um ato de improbidade administrativa. Está elencado lá no artigo 9º da Lei de 92, com as alterações, como eu disse, feitas em 2021. O artigo 10 fala de atos de improbidade que alcançam aquelas causas, aqueles atos que trouxeram algum prejuízo ao erário. Atos que promoveram, de acordo com a redação originária da lei, lesão ao patrimônio público ou lesão ao erário. De toda forma, trouxe um prejuízo para o Estado, para a União, para o Distrito Federal, para o município, a atuação daquele agente público. Então, por exemplo, quando um funcionário, um agente público, um servidor utiliza o carro oficial para fins particulares, ele está trazendo o quê? Um prejuízo ao erário, porque ele está destacando aquele motorista e aquele carro oficial para garantir um benefício próprio. Então, havendo um prejuízo, pode haver ali um ato de improbidade administrativa. E lá no artigo 11 da lei, trata dos atos de improbidade referentes a violações de princípios da administração pública. Então, vamos lá. O princípio da moralidade é um dos princípios estancados ou elencados ali no artigo 37 da Constituição. E a gente sabe que atos de nepotismo, quando um servidor exerce um cargo de chefia, de direção ou de assessoramento, ele está proibido pelo próprio súmula vinculante do Supremo do nepotismo de colocar ali naquele seu gabinete ou indicar para atuar
em qualquer esfera da administração que ele está, para que esse seu parente seja contratado em razão do parentesco, para que não se configure esse nepotismo e essa imoralidade. Então há uma proibição, não só no judiciário, mas também em toda a administração pública, por violar o princípio da moralidade. Então, quando configurar um ato de nepotismo praticado por um agente público, ele pode ser condenado por ato de improbidade administrativa. Então, veja, esses são apenas alguns dos exemplos de atos de improbidade previstos na lei, mas são vários outros. Então, nós temos essas condutas, primeiro, de enriquecimento ilícito, 2, prejuízo ao patrimônio público ou ao erário e violação de princípios constitucionais da administração pública. Para todos esses casos, a lei prevê alguns tipos de sanções. E essas sanções, importante a gente dizer, elas só vão ser aplicadas quando esses atos de improbidade administrativa forem realizados de forma dolosa. O que significa isso, Karina? Quando o agente público agiu daquela forma, sabendo que estava agindo de forma errada, praticando um ato ilícito. Karina, e essas sanções que vão ser aplicadas a ele são sanções de natureza penal? Não. Importante a gente falar aqui que a lei da improbidade administrativa é uma lei de natureza civil, já disse o Supremo Tribunal Federal. Os atos ilícitos praticados pelo agente com base na lei de improbidade são atos ilícitos de natureza civil e que estão atrelados a um processo administrativo sancionador, cujas sanções estão previstas também na lei. Mas, embora o processo administrativo sancionador ele tenha um processo parecido com o processo penal não se confunde e também o ato de improbidade não pode se confundir com o ilícito penal. Não é crime, não é crime. Embora o Ministério Público também possa propor essas ações de improbidade, não exclusivamente, mas não se trata de crime. Trata-se de ilícito civil e a gente vai ver as implicações dessa lei em outras leis também, tanto penal como eleitoral. Mas vamos voltar aqui a essas sanções. A lei, em 2021, ela trouxe uma inovação. Disse o seguinte: somente podem ser condenados os agentes públicos por ato de improbidade administrativa se os atos praticados por eles forem atos dolosos. Isso porque, na redação originária, tanto atos dolosos como culposos eram passíveis de condenação por improbidade administrativa. E os atos culposos seriam aqueles atos em que o agente deixava de fazer alguma coisa, atos omissivos por negligência ou, às vezes, por imprudência, sem saber que estava agindo daquela forma e que poderia configurar um ato de improbidade. Então, o Supremo decidiu que a nova lei, que traz a figura dolosa como fundamental para que haja uma condenação por ato de improbidade, é constitucional, mas disse que aqueles processos anteriores à promulgação dessa alteração em 2021, que foi a promulgação dessa lei foi em 26 de outubro de 2021, todos os processos anteriores a essa data, que ainda não haviam sido concluídos, não tinham sentença transitada em julgado, deveriam continuar sendo analisados pelos juízes, mas apenas em relação à modalidade culposa. Por quê? A nova lei estabeleceu que o ato doloso, a partir daquela data, é que deve ser considerado, portanto. Não disse que a lei deve retroagir a fatos pretéritos. Não. Disse que, como a lei é de natureza civil, mantida a irretroatividade, mas que os casos ainda pendentes até a promulgação da legislação deveriam ser analisados apenas em relação aos atos culposos, já que depois da lei só os dolosos devem ser considerados. Ok? Essa foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito bom. Um outro ponto importante que a gente tem que analisar aqui é que as sanções aplicadas, as sanções trazidas por essa legislação, veja, ela sofreu também uma alteração em 2021.
Agora, essas sanções, elas são aplicadas de forma gradativa e proporcional. Isso significa dizer que, por exemplo, pode até ter havido um enriquecimento ilícito por parte do agente e também um prejuízo ao patrimônio público. E qual vai ser a sanção que vai ser aplicada? Será aplicada a sanção do enriquecimento ilícito, que vai ser uma sanção mais grave. Então, ela é aplicada dessa forma. Quanto à indisponibilidade de bens, a lei originária dizia que uma liminar poderia tornar indisponíveis os bens do agente público que estivesse aí sendo acusado por ato de improbidade administrativa, num processo civil. Lembra que não é processo criminal. A partir de 2021, o requisito para a declaração da indisponibilidade dos bens ficou um pouco mais rigoroso. Agora é preciso que se demonstre a urgência e uma possível dilapidação do patrimônio para que haja o deferimento da tutela para a indisponibilidade dos bens desse agente. E aí um ponto bastante polêmico dessa legislação e que foi alterada em 2021, trata da prescrição dessas ações e também de uma decisão tomada no Supremo em 2018. Em 2018. Olha só, a prescrição das ações de improbidade administrativa, de acordo com a redação originária da lei, era de 5 anos. A partir de 2021, data 26 de outubro de 2021, passou a ser de 8 anos contados da data do fato. Então, o Ministério Público ou os entes públicos que sofreram o prejuízo têm, da data do fato até o ajuizamento da ação, 8 anos para colher provas e dados para acusar esses agentes públicos de ter praticado o dolo e ter efetivamente havido um enriquecimento ilícito ou trazer provas contundentes do prejuízo ao erário ou da violação dos princípios constitucionais. Não basta a mera alegação, tem que trazer provas suficientes para comprovar o dolo. O ato culposo não pode mais ser passível de análise perante o Poder Judiciário, a gente já falou desse assunto. 8 anos. Quando o juiz recebe essa ação, há uma interrupção da contagem do prazo de prescrição. Zera essa contagem e começa a contar 8 anos de novo, e esse prazo vai até a data da sentença. Então, em primeiro grau, e aí nós temos também uma observação para se fazer nessa lei, que quando se trata de ato de improbidade administrativa, não se fala em foro por prerrogativa de função. Se for prefeito, vai ser julgado pelo juiz lá daquela cidade mesmo. Não se tem prerrogativa de função em atos de improbidade, em ação de atos de improbidade administrativa. Então, o juiz que recebe essa ação proposta pelo Ministério Público ou por qualquer ente que sofreu o prejuízo, ente público que sofreu o prejuízo, tem 8 anos para sentenciar o processo. E depois da sentença, a lei trouxe uma chamada prescrição intercorrente, cujo prazo cai pela metade, em 4 anos, para que os recursos possam ser analisados pelas instâncias superiores. Então vamos lá. Uma sentença condenatória por ato de improbidade administrativa que sofreu um questionamento, um recurso para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, significa dizer que esses tribunais vão ter 4 anos para analisar o recurso, sob pena de prescrição. Ou seja, sob pena daquela sentença condenatória perder a sua eficácia, pela decorrência do prazo de prescrição. Então, 4 anos. Se dessa decisão do TJ ou do TRF houver mais um recurso, vai para o STJ e no STJ tem outra, o prazo começa a contar de novo, de 4 anos. E a mesma coisa lá no Supremo Tribunal Federal. Agora é importante a gente falar da decisão do Supremo de 2018, como eu disse para vocês. O Supremo, com base no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, entendeu que as ações de ressarcimento de danos ao patrimônio público deve ser considerada imprescritível quando o ressarcimento se der em razão de ato de improbidade administrativa. Não significa que as ações de reparação de dano ao patrimônio público são imprescritíveis, não. Mas quando elas forem decorrentes de ato de improbidade administrativo,
Sim. Então pode prescrever a ação de improbidade, mas o ressarcimento em razão do enriquecimento ilícito por ato de improbidade será imprescritível, por força da partezinha final do parágrafo 5º, lá do artigo 37 da Constituição, que fala ressalvadas as ações que causem prejuízo de reparação ao erário. Muito bom. E ainda, veja, a gente ainda tem mais uma novidade trazida pela legislação em 2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Veja, estamos falando do processo administrativo sancionador. Se parece com o processo criminal, mas não se confunde com ele. As ações de improbidade são de natureza civil. E é possível que se faça, por exemplo, se for o Ministério Público, o autor dessa ação, se faça um acordo de não persecução civil, para que esse agente não responda ao processo. Mas para que isso aconteça, é preciso que dois requisitos, de acordo com a legislação, sejam preenchidos. Primeiro, que haja integral ressarcimento do dano para fazer esse acordo de não persecução civil. Lá no criminal é acordo de não persecução penal, para que não responda à ação penal. Aqui é o ANPC. Pode ser feito desde que haja integral ressarcimento ao dano e que haja uma reversão das vantagens ilícitas à pessoa jurídica que tiver sofrido o prejuízo. Esse acordo de não persecução civil pode ser realizado com o agente antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. E ainda tem dois pontos que eu quero falar para vocês sobre essa lei da improbidade. Essa lei da improbidade diz o seguinte: quando houver uma absolvição criminal, vamos imaginar por ato de corrupção, e também por esse ato esteja o agente público respondendo a uma ação de improbidade administrativa, havendo absolvição criminal, arquiva-se a ação de improbidade administrativa. E esse ato de improbidade, ele pode ter também respingos em outras legislações, como por exemplo na lei eleitoral, que eu falei logo no início do vídeo. A lei da ficha limpa traz em um dos seus incisos, dos seus dispositivos, a situação de que aquela pessoa que for condenada por ato de improbidade administrativa vai ficar inelegível também em razão não só da suspensão dos direitos políticos, mas pela condenação do ato de improbidade administrativa. As críticas sobre essa lei, elas têm dos dois lados. Temos críticas tanto positivas como críticas negativas. Críticas negativas vêm no sentido de que essa lei ainda propiciaria uma impunidade, com a possibilidade de prescrição dessas ações e que a exclusão da modalidade culposa traria uma imagem também dessa impunidade e uma dificuldade para se provar o dolo, principalmente em casos envolvendo desvio de verbas ou mesmo atos de corrupção, que acabam se tornando atos muito mais elaborados e ocultos e difíceis de comprovação. Por outro lado, há aqueles em que dizem que a lei, trazendo a exigência do dolo, da comprovação do dolo, evitaria punições injustas para o agente público acusado de improbidade administrativa e que teria também trazido, a partir de 2021, maior previsibilidade para a aplicação das sanções. Você agora, já sabendo sobre todos esses dados da lei de improbidade administrativa, já é capaz de fazer a sua dissertação sobre o tema. Se essa lei vai ser eficaz ou não a partir das inovações, a gente tem que aguardar ao longo do tempo e os números, que ainda assim estão trazendo de que muitas ações podem ser prescritas, podem ser arquivadas pela ineficiência ou pelo não julgamento de todas essas ações pelo Poder Judiciário. O principal questionamento é em razão da diminuição da prescrição intercorrente em razão desses recursos nos tribunais. Vamos aguardar, só o tempo.